Muito bem, de posse de suas Bíblias, por favor, abra o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12. Vamos repetir esse texto bíblico, que foi nossa leitura. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3. A Bíblia que utilizamos é uma Bíblia Thompson de estudo, seria a tradução de João Ferreira de Almeida, da edição contemporânea. Então, por gentileza, acompanhe a leitura. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor alcance o nosso lar, as nossas famílias, em nome de Jesus. Por gentileza, irmão Rafael, irmão Caio, que estão aí hoje nos auxiliando. Não temos versão nova, é o mesmo PowerPoint da semana passada, os mesmos slides. Observemos a partir do slide de número 7, por gentileza. Nós vimos... por gentileza, voltemos para o slide de número 5, por favor, irmão Rafael. Saímos daqui da última terça-feira falando a respeito das prioridades que são importantes, né? E nesses textos bíblicos nós encontramos a pessoa de Deus como primeira prioridade, nós encontramos a família e o trabalho. E finalizamos ali no texto de 2 Tessalonicenses falando da importância do cuidado, do zelo. O próximo slide, por favor. Vamos repetir o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Está no slide de número 6. Nós vamos fazer menção deste texto bíblico, quando Paulo escreve uma epístola a seu pupilo, ao jovem obreiro Timóteo, que estava cuidando de uma igreja, e na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 2, nós temos os conselhos de Paulo a esse jovem obreiro. Nos diz assim o texto bíblico: mas, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ressaltando e reforçando esse último conselho bíblico, da última prioridade, para um obreiro estar adiante de qualquer trabalho na casa do Senhor, há um crivo na nossa igreja. Saibam os irmãos, por certo, se alguém já o sabia, apenas relembrar, quando um nome é apresentado para um ministério, é necessário que esta pessoa seja uma pessoa de boa índole, tenha um caráter cristão, seja um salvo na pessoa de Jesus, batizado com o Espírito Santo, aluno da FAESP, nossos baluartes da doutrina cristã na teologia, conheça a Bíblia, seja marido de uma só mulher, não espancador, não bebedor, não dado ao vinho, né? Honesto, sóbrio, bom com seus filhos. E tudo isso é uma exigência do nosso ministério. E embaixo de toda aquela documentação do levantamento do cartório, da cédula dos 10 cartórios, para ver se o seu nome tem algum processo, a sua esposa tem que redigir uma carta de próprio punho. E se a letra estiver trêmula, o ministério já vai saber que você coagiu ela. A letra tem que estar legível, bonita, sem tremer, testificando da pessoa do esposo. E ela tem que dizer ali que é um bom esposo, é um bom pai, um homem trabalhador, um homem honesto, que acorda cedo, que sai para os seus compromissos, que traz o pão de cada dia. A esposa vai escrever, e ela não pode escrever mentiras. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8, é uma exigência para ser um obreiro da casa do Senhor. Detalhe, irmãos, detalhe. Hoje estamos aqui por bondade de Deus convosco, servindo ao Senhor. O menor desta casa sou eu. Deus cobra de mim. Apocalipse diz que Deus tem um particular com o anjo da igreja. E ao anjo da igreja escreve. O anjo é o que está à frente.
E este título é muito nobre. Então nós descemos, né, pastor Jefferson? Nós não subimos, nós descemos na presença do Senhor para poder servir a causa do Senhor. Então, antes de ser uma coordenadora do círculo de oração, antes de ser uma dirigente do círculo de oração, antes de ser uma regente do círculo de oração, antes de ser uma coordenadora do departamento das crianças, antes de ser coordenador dos adolescentes, antes de ser coordenador dos jovens, maestro da orquestra, maestro do coral, antes de ser professor da escola dominical, superintendente da escola dominical, precisa ser salvo. É salvo, cheio do Espírito Santo e com a boa índole. Nós separamos pessoas de boa índole para estar à frente das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, do círculo de oração, pessoas que sabem o que é hierarquia, que sabem dizer sim senhor, sim senhora, não senhor, não senhora, pois não, muito obrigado, disponha. Não é uma questão só de educação, é uma questão de servir a Deus em primeiro lugar. E no temor do Senhor, o texto bíblico diz que, para estar à frente desses trabalhos, primeiro você tem que cuidar muito bem da sua casa. Lembrando os irmãos que falamos a respeito daqueles que se dizem homens de Deus e abandonam o cuidado do seu lar. Mas, infelizmente, também existem aquelas que se dizem mulheres de Deus, que saem andando pelas ruas, peregrinando, levando a mensagem do reino, e os filhos estão com fome em casa. A casa tem todo aquele arranjo artesanal, e você pensa que são arranjos artesanais, na verdade são teias de aranha e poeira, acúmulo de sujeira e entulhos, mas ela está ocupada, fazendo a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz, cuide primeiro dos seus. Quando a casa estiver adornada, limpa, perfumada, as roupas lavadas, dobradas, passadas, o alimento na mesa para os filhos, preparado com muito amor, aí ela pode sair e fazer a obra de Deus. Primeiro cuidar dos seus, em temor a Deus. Cuida dos seus, aí sai para o trabalho. A ordem é esta, a prioridade é esta. E nós que somos pessoas inteligentes, somos pessoas sãs, não sofremos de desequilíbrio psicológico e mental, sabemos aprender e responder à altura as diretrizes da palavra de Deus, irmão Davi, temendo a Deus, cuidando dos nossos e cuidando do trabalhar e serviço na casa do Senhor. Muito bem. Interessante que essas prioridades são importantes. Então, cuidar dos seus. Eu preciso cuidar dos meus antes de cuidar dos irmãos. Eu preciso cuidar deste templo antes de falar aos irmãos sobre o vosso templo. Por isso, Paulo também exorta Timóteo, toma aí um certo cuidado, ingere um determinado líquido que será bom para você. Alguns estudiosos bíblicos acham que Timóteo tinha problema no estômago, né? Quem sabe ali algum problema alimentar, e ele precisava tomar alguma coisa para cuidar do seu corpo, do templo, e Paulo o orientou a cuidar da sua saúde, para que ele estivesse à disposição da casa de Deus. Então precisamos primeiro cuidar deste templo, ter esta sapiência, ter este cuidado, ter este zelo. Cuidando de mim, eu posso cuidar dos meus filhos, da minha esposa, a esposa cuidando-se bem dela, se amando, cuidará do seu esposo, cuidará dos seus filhos. Cuidados. O próximo slide, o slide 7, vai falar sobre isso. O que é o cuidado? O cuidado nada mais é do que na nossa língua materna, quais nós somos educados e aprendemos a nos comunicar, é o zelo. Desvelo por aquilo que se dedica a alguém ou algo, é uma atenção especial. Pergunta aos irmãos, a sua família merece uma atenção especial? A minha merece. Quantos podem louvar a Deus por isso? E Deus nos confiou a nossa família. Deus nos entregou uma família para que cuidemos dela. E o cuidado com a nossa família nos tornará aptos para cuidar de outras famílias. Eu preciso aconselhar famílias no bom andamento de um lar se eu souber cuidar do meu. Se eu não souber cuidar da minha casa, como poderei aconselhar outra? Se eu não souber a importância de pagar as contas em dia, como poderei orientar um outro pai de família a pagar as suas contas, perceber a situação difícil dele, entender na sua fala a sua sinceridade e o aperto que ele está passando, e a igreja estende a mão e ajuda.
Aqueles que surgem de repente, nunca vimos, estamos passando necessidade, você não tem um dinheiro, é interessante que pede dinheiro. Suspeite, irmão. Agora, se ele te pedir um prato de comida, prepare a melhor refeição. Prepare o melhor copo de água, porque alguém pode bater na sua porta te pedindo alimento. Nunca negue alimento a ninguém. Mas se alguém chegar pedindo dinheiro, você não tem aí uns R$300? Assim, mas como assim? A não ser que o irmão tenha está sobrando lá, né? E pode dar, Deus falou alto do seu coração, o irmão entendeu que é uma necessidade, nunca vi a pessoa, mas eu vou ajudá-lo. Deus te abençoe, Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar. Mas existem aqueles que se achegam à nossa casa, esta aqui é a nossa casa, vêm pedir socorro, e pedem socorro em espécie, e pedem socorro em espécie no valor certo. Aí como você vai entender? Você, puxa, meu amigo, mas de onde você vem? Eu venho por aí. E quem te trouxe? O vento do Espírito. Que Espírito? Que vento? De onde vens? Para onde vais? Por isso é importante o obreiro ter discernimento, entender, avaliar com cuidado, amar o pecador, aborrecer o pecado e pedir para o Senhor orientação para ser sábio na palavra de Deus. Não estamos fechando a mão para ninguém, estamos sendo cuidadosos. Estamos sendo cuidadosos. De saudosa memória, me lembro de pastor Valdir Nunes Bíssigo, ensinando os seus obreiros, e aprendemos com ele, cuidado, não ponha estranho dentro da sua casa. Às vezes a gente sai para um culto ao ar livre, isso aproveito para mencionar, culto ao ar livre, estávamos ali pregando o evangelho, distribuindo folhetos, uma pessoa estava prestes a ir para a Estação da Luz, ela tinha maconha e cocaína no seu bolso, eu não sabia, quando eu a interpelei, como vai, meu jovem? Jesus te ama, permita-me lhe entregar aqui uma pequena porção da palavra de Deus, por certo, Deus falará ao seu coração. Ele já começou a chorar, eu falei, meu Deus, e eu nem preguei ainda. Aí ele, meu jovem, não quero não, eu estou desistindo da minha vida. Eu falei, não desista de sua vida. Aí ele abriu os bolsos e disse aqui, maconha e cocaína, vou vender lá na região do centro, naquele lugar chamado Cracolândia, e depois vou me jogar embaixo de um trem, porque a vida não tem solução, mas para mim eu disse, tem solução, Jesus é a solução. Aquele moço então chorando, eu levei ele ao momento onde nós estávamos no culto, ele aceitou Jesus no ar livre, na praça, e ele estava ali com aquelas roupas, já morando na rua, pai de família, casado, tinha emprego, mas os vícios da droga estavam destruindo ele. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui desobediente, o pastor Veiga e o pastor Valdir Bíssigo ensinou para não levar, mas aquele dia eu levei aquele moço para minha casa, dei um banho nele, troquei a roupa dele, dei um sapato para ele, dei café para ele e levei ele no culto à noite em Vila Lucrécia. Em Vila Lucrécia ele chegou no culto, pastor Donizete Sabino pregou e ele aceitou Jesus de novo. Eu falei, maravilha, e eu fui lá na frente com ele, oramos por ele, encaminhamos ele para uma casa de recuperação. Passados-se 7 meses, abandonou as drogas, a família o recebeu de volta. Não sei se até hoje é crente, mas nós fizemos o nosso papel. Aí está o sentimento do crente, irmão José Mendes. O amor de Deus nos enche e nós estendemos as mãos para ajudar. Existem situações e situações e que o Espírito Santo te encha de graça e discernimento, para que você saiba a quem estender a mão. Sentiu de Deus, estenda a mão, ajude. Pode ser alguém que ia tirar a sua própria vida e o Senhor te usou para resgatar aquela alma. Deixe Deus encher você do Espírito Santo. Cuide bem dos teus, porque Deus te dará discernimento para cuidar dos outros. Quantos podem adorar ao Senhor por isto? Cuide bem dos teus. Sabendo cuidar dos meus, eu poderei dar bons conselhos aos jovens casais que se casam, iniciam suas vidas, têm o primeiro filho. Eu tenho 3 que já passaram de 1,5 m, já passaram. Tudo um homem barbado, eles têm barba, eu não tenho. Então acho que eu posso aconselhar alguma coisa a respeito de filhos. Minha esposa, mãe dedicada, pode dar algum conselho para alguma mamãe nova, porque ela já passou por algumas experiências. Entre cólicas e choros das madrugadas, ela sempre dobrou o joelho e orou pelos filhos, e os filhos estão na casa do Senhor. Cuide bem dos teus, para que você possa lá na frente dar um bom conselho para os demais, que também precisam cuidar dos seus. E assim nós seguimos com zelo, com esmero, cuidando, com uma atenção especial. O próximo slide, o slide de número 8, uma lembrança. A partir daqui nós iniciamos uma temática nova. Veja que interessante. Fragilidades, fraquezas,
nem sempre são uma patologia. Nós temos uma pessoa da área médica neste recinto. Patologia vem de dois termos gregos aí, né? O logos, que é o tratado, e pathos, tratamento do aspecto daquilo que é salutar. Para identificar se é uma patologia ou não, existem exames médicos. E os exames médicos vão identificar se aquele algo que você está vivenciando naquele momento realmente é uma patologia ou não. Pode ser uma patologia fisiológica no seu corpo. O seu corpo pode estar febril, e a febre é reflexo do teu corpo lutando contra alguma bactéria, contra alguma infecção. Mas existem patologias que são patologias da alma, patologias da psique, patologias do coração, patologias da mente. E esta palavra, que é remédio e é bálsamo para a alma, tem cura para as mentes, para toda e qualquer patologia. Seja ela física, seja ela uma doença na alma, a cura da parte do Senhor para todo aquele que nele se achega. E eu creio nisso poderosamente. Eu sei disto, que Deus é poderoso para dar curas físicas, emocionais, psíquicas, e todo o seu ser cheio de saúde na presença do Senhor. Há um texto bíblico na Epístola de João que diz assim: Jesus Cristo te dá saúde. E esta saúde é uma saúde ampla, ela elimina toda e qualquer patologia. Receba saúde no teu físico, receba saúde na tua alma, receba saúde na tua mente. Tem pessoas que têm tudo, mas a mente está encarcerada, está aprisionada. Mas nem toda fragilidade, nem toda fraqueza são sempre uma patologia. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 9 a 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 9 a 10. Diz assim, a carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, segunda carta. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Quantos podem glorificar ao Senhor por isto? Interessante, queridos irmãos. Irmão Michel, veja que coisa extraordinária. Uma pessoa reconhecer que as circunstâncias em que ela está vivenciando naquele momento é um trabalhar de Deus. De que maneira isto acontece? De que maneira, irmã Ellen, isto acontece? Nós precisamos deste discernimento, desta percepção, desta clareza no nosso relacionamento com Deus, de saber que aquilo que estamos vivenciando nos é proporcionado por Deus. Porque existem circunstâncias na nossa vida que nós precisamos entender, pastor Jefferson, que nós não temos capacidade de resolver. Existem situações, circunstâncias, fatos, condições que nós não temos competências para resolver. Aquilo se estabelece uma fraqueza. Por isso, o cerne da proposta desse estudo, quando nós vimos a palavra poder, existe um provérbio no mundo que diz que querer é poder, mas isso não é verdade. Nem sempre querer significa que você realizará aquilo que você quer, porque está aquém das suas capacidades, está aquém das suas condições, está acima das suas possibilidades. Nem sempre querer é poder. Mas há um texto bíblico que diz que a Deus pertence todo querer e todo efetuar, a Ele toda a glória. Quantos podem dizer glória ao nome dEle? E dentro do querer dEle e do efetuar dEle, nas nossas misérias, que nem sempre são patologias, Deus entra com a provisão e o milagre. E sabe o que vai sair da sua boca? O cântico de Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho e o exército de Faraó foi engolido pelas águas. Ela pegou o seu pandeiro, o seu instrumento. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Então existem fraquezas nas nossas vidas que passaremos por ela do outro lado, vivos, e vamos dizer que o Senhor é Deus. Então existem fraquezas, existem fragilidades que são necessárias estarem diante dos nossos olhos e percebê-las. E Deus, na sua maneira maravilhosa de agir, tem as suas formas de trabalhar, de maneira que eu, você e todos nós olhemos para o espelho e vejamos, nesse aspecto, eu sou frágil. Diante disto, eu não tenho condições. Nesta realidade, não há possibilidade para mim, sou fraco e frágil. Aí Deus resolve. Aí você vai dizer, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Foi Ele quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quantos creem que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam? E Ele trabalha. Existem logo então, Paulo vivenciou isso. Ele percebeu que determinadas fraquezas da sua vida é para que o nome de Deus fosse exaltado. Isto só percebe quem tem muita clareza, muita intimidade. Perceba essa diferença. Olha a diferença, irmão Fábio. O murmurador comete um pecado que diz o texto bíblico de Levítico, que para Deus a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Sabe cortar o pescoço de um bode, pegar as vísceras do animal, colocar num prato com farinha, acender velas, bater os tambores, cânticos evocando espíritos, mandingas, tudo isso, feitiçaria. Deus diz que murmurar é igual a isso. Misericórdia. Melhor é dar glória a Deus nas fraquezas. Mas alguns por aí preferem murmurar de Deus. Exemplo bíblico, não vamos muito longe não, vamos aqui para esse livro que está na sua mão e na minha mão. Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Envergonhou 10 divindades do Egito. Cada praga que Deus enviou, Ele envergonhou uma divindade do Egito. A última divindade envergonhada foi o Deus da morte do Egito, porque o primogênito do faraó foi morto, e quem tirou a vida dele foi o dono da vida. E o faraó levou o filho morto primogênito nos braços do Deus da morte, fez ofertas, fez tudo que ele poderia fazer. A Bíblia não tece detalhes, mas ele levou o filho lá aos braços do Deus da morte. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que é sobre todos os deuses, que está conosco nessa noite, tirou a vida do primogênito para envergonhar as divindades do Egito. Esse é o nosso Deus. E Deus envergonha os nossos inimigos para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Então ali o que aconteceu? O povo foi tirado do Egito. E não foi por uma guerra que o povo fez. Eles eram escravos, eles não tinham nem armamento. Quase 6.000 homens, saíram. E quando a Bíblia fala de 6.000 homens, é homens de guerra, de 20 anos até os 33. Homens adultos. Aí tem os velhos, as crianças, os adolescentes, as mulheres que não são contados, o papagaio, o gado, saíram com tudo. Saíram do Egito, Deus tirou com mão forte. Lá no Egito, Deus os alimentou. Lá no Egito, Deus livrou. Lá no Egito, Deus descia com uma coluna. No deserto, Deus descia com uma coluna de fogo. No deserto, Deus proveu. No deserto, Deus mandou codornizes para comerem carne até sair pelos narizes. No deserto, Deus fez maravilhas. E o povo diz, tenho saudade da cebola do Egito. Murmuração. Há quem murmure. Há quem diga que Deus se esqueceu. Há quem pragueje contra Deus, há quem faça as coisas e não reconhece que foi Deus e dá glória a outro, mas nós estamos aqui dando glória a Deus, nós sabemos que foi Ele que cuidou de nós, e nas nossas fraquezas Ele nos ajuda e aperfeiçoa o poder dEle nas nossas fraquezas. Então sejamos nós fracos e Ele poderoso, sejamos nós pequenos e Ele grande na nossa vida, a Ele a glória. Então existem fraquezas, existem fragilidades que não são patologias, é o trabalhar de Deus para mostrar que Ele é Deus na minha e na sua vida. Para você subir nesse púlpito e testificar, eu não podia, mas Deus fez por mim. Era impossível, mas Deus abriu uma porta. Eu não tinha, mas Deus enviou. Não é patologia, é para dar glória a Deus, irmão Davi. Que maravilha, não é patologia, é para dar glória a Deus. O mundo não entende, que o mundo não entenda. Nós continuaremos exaltando o nome do Senhor. O mundo não o conhece, não nos recebe, porque nunca o conheceu, mas nós pregamos.
Nós exaltamos o nome do Senhor, nós anunciamos. E quem convence não somos nós. Quem convence não é a minha oratória. Quem convence não é o meu vernáculo. Quem conhece não é a conjugação verbal correta no pretérito passado perfeito. Nem uma visão do futuro subjuntivo. Não é o meu vocabulário falando de arquétipos e perspectivas da construção da subjetividade num mundo globalizado e urbano impactado por transformações digitais, numa comunidade 4.0, esperando o 5G. Não. Quem convence é o Espírito de Deus, que entra no secreto do coração do homem e diz para ele: você é pecador. E eu estou aqui nessa noite, eu sou pecador, mas eu tenho um Salvador que me salvou e escreveu meu nome no livro da vida. Que glória, pastor Jefferson. Eu tenho plena consciência, eu tenho plena saúde mental, equilíbrio emocional. Às vezes eu pareço desequilibrado, né? Que eu falo alto, que eu pulo. É que Deus colocou algo em mim, que é o Espírito Santo que está correndo aqui esta noite e enche-nos de alegria. Estou em pleno equilíbrio. Pode fazer um teste de QI também. Glória a Deus. Pode medir minha pressão. Meu batimento cardíaco sempre foi 11/7. Parece criança. Não tem cabelo, mas a pressão é uma saúde de ferro. É crente na pessoa do Senhor Jesus. Salvo e crê nas promessas. Não é patologia. É certeza que Deus está trabalhando por mim. Quantos creem que o Senhor está trabalhando? Nas suas fraquezas, Ele está trabalhando. Ele está te orientando, te ajudando. E nós não poderíamos andar uma milha se não fosse o Senhor. Nós não poderíamos fazer nada para o nosso futuro se não for o Senhor. Há quem queira aumentar um côvado na sua estatura, há quem queira cabelos, mas só depende do Senhor. É o Senhor quem faz. Aprendamos a esperar do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. E quando nós confiamos nele e entregamos tudo para Ele, nós vivemos o que disse o salmista Davi: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Meu Deus, quando eu penso que nós vamos avançar, os textos vêm ao coração, a certeza da salvação, as horas vão avançando, e nós estamos no slide de número 9. Glória a Deus. Próximo slide. Interessante isso aqui, conselho bíblico. Oh, o pastor é sábio, nossa, que conselho pastoral. Não. Conselho bíblico. Quem usar a Bíblia pode dar esse conselho aqui. Como? Evite o julgamento preconceituoso. O pré-conceito é estabelecer uma visão anterior antes de conhecer a realidade do outro. Você estabelece aquilo como se fosse a sua verdade absoluta, e para você tudo que estiver fora daquilo não serve, é errado, é pecado. Oh, Deus está apertando, oh, o irmão pecou. Não, meu irmão, você nem sabe o que está acontecendo na vida dele. Vai orar, ore por ele, interceda pela família. Deram lugar para o diabo, cuidado, você também pode dar. Qualquer um aqui. Como assim, pastor Júlio? Sim, senhores. Pedro estava com o Senhor Jesus, discípulo amado, andou com Jesus. No futuro foi apóstolo, mas precisou aprender uma coisa. É verdade? É verdade. Ele estava com o Senhor Jesus, Jesus no seu discurso. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Há uns dizem isto, que tu és aquilo. Pedro se apresenta, arrumou a indumentária, cheio de Deus, da revelação do alto, e respondeu a pergunta de Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele: oh, Pedro, não tu revelou a carne nem o sangue, Pedro. Nota 10 para você, eu vou te dar um like. Vamos fazer uma selfie aqui, Pedro, Jesus e Pedro. Aí Jesus pôs no status. Estou brincando para os irmãos entenderem a importância, né? Se fosse para os adolescentes, né, Michel? Coisa chique, né? Uma selfie com Jesus. Que coisa extraordinária. Parabéns, Pedro. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Pedro, usado, né? Que maravilha, estou bem na foto. Apareceram soldados. Aí Jesus disse: só que o Filho do Homem precisa ser morto. Jesus estava falando da sua obra. Jesus estava prestes a ir para Jerusalém, estava prestes para ser traído. Aí Pedro tirou a espada. Eu morro no teu lugar.
ninguém tocará no Senhor. Estou parafraseando, o texto bíblico diz que ele se levantou colérico, impulsivo, aquela coisa de explosivo. Aí Jesus acabou de elogiar ele e tirar uma selfie. Pedro. Jesus levantou a mão, quem sabe, e disse assim: para trás de mim, Satanás. Ele acabou de receber uma revelação de Deus, crente, discípulo, revelação do Pai. Mas no segundo momento, não vigiou. Abriu a boca muito cedo. Segura a língua dentro da boca. Dê uma aproveitar, deixa eu dar um conselho aqui. Evite julgamento preconceituoso. Antes de abrir a boca, morda a língua. Porque Satanás pode usar sua língua. Eita! Como assim? Bíblia. Pedro foi revelado para ele pelo Pai que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogiou. Maravilha, Pedro. Minutos depois, fração de horas, Jesus fala do seu mistério que é para ser morto pelo pecado de todos. E Pedro diz: não, Senhor, não vai morrer, ninguém vai pôr a mão no Senhor, não. Eu morro antes, eu desço a espada. Para trás de mim, Satanás. Que abramos a nossa boca aqui e sejamos usados por Deus. Que o Senhor use a nossa boca, a nossa língua para falar somente aquilo que é de Deus. Logo, antes de abrir a boca, pense: o que Jesus diria? O que Jesus faria? Irmãos, a pior coisa do mundo é ser impulsivo, é ser explosivo, é ser... não se controlar. Assim, eu tenho as minhas linguagens não verbais, que é uma linguagem corporal, que é a linguagem do corpo, né? Não sou italiano, mas eu me movimento, eu dou gestos, eu desenho para ajudar no entendimento, eu tenho expressões faciais. Então é uma linguagem não verbal. A linguagem verbal, através da fala, nós balbuciamos palavras, e o Espírito de Deus vai trabalhando no coração dos irmãos. Mas eu tenho esse gesto, eu me mexo, isso é espontaneidade, é efusão. Mas ser explosivo como Pedro era, ser impulsivo como Pedro era, nós procuramos não ser. Porque existem decisões na vida que, quando somos muito meninos, muito joviais, muito moço, muito imaturo, a gente parece Pedro, acha que tudo vai ser resolvido no fio da espada, na bolacha, na força do braço, daqueles que têm o braço grande, não é o meu caso, eu pareço um pardalzinho, né? Mas tem gente por aí que é grandão, acha que vai resolver tudo no braço, não é assim não, porque eu já vi muita gente de 2 metros de altura, 1,5 metro de peitoral largo, pedreiro, trabalhador, um homem forte, entrar para bater no pastor e cair de joelho em lágrimas, porque ninguém levanta a mão para bater num crente, tem um Deus que guarda a igreja. E tem gente que acha que resolve as coisas na força do braço. Não, nós resolvemos aqui, no joelho, na ausência de cabelo na rótula, com lágrimas de madrugada, com meditação na palavra. Nós resolvemos vindo no culto de terça, nós resolvemos vindo no culto de quinta, nós resolvemos adorando no culto de domingo, nós resolvemos na escola dominical, porque quando nos debruçamos na palavra, o autor da palavra olha e vê: está me dedicando, está me servindo, eu vou abençoar o meu servo, eu vou abençoar aquela família. Então seja abençoado nesta noite. Não é em vão a tua vinda num culto de doutrina, no ensino da palavra sobre a família, porque Deus tem interesse na tua e na minha família, e Deus tem pressa para abençoar as nossas casas. Então não seja precipitado, guarde a língua dentro da boca, pense antes. Eu aprendi muito, minha esposa me ensinou muito, e eu ainda tenho coisas para aprender. Todos nós temos coisas para aprender. Vamos deixar Deus fazer, vamos aprender a não ser preconceituosos. Mateus 7, 3-5. Às vezes, a sociedade que nós vivemos nos ensina a julgar os outros pelo olhar. Eu fui muitas vezes julgado, meus irmãos, pela gravata que eu estava usando. E a pessoa fazia questão de falar em alto e bom som na frente de todo mundo: que gravata feia. Então ela tinha um mau juízo da minha pessoa. Mal sabia ela que eu sou uma pessoa tão bacana, né, pastor Jefferson? Pastor Jefferson gosta de mim. Obrigado, pastor Jefferson. Balançou a cabeça afirmativamente e confessou: graças a Deus, alguém aqui gosta de mim, que bênção. Mas ele falava mal da minha gravata, ele nem me conhecia. Puxa vida, me conheça primeiro. Igual o Paulo está lá sorrindo, está atrás da máscara, ele achou engraçado, mas é verdade. Tem que me conhecer antes de falar da minha gravata. Não sabe se a gravata que eu ganhei foi doada? Tem coisas que eu uso que eu ganhei de doação, é verdade. Se tem vergonha não, tenho não.
Foi Deus que mandou e eu recebi e ficou chique em mim. Glória a Deus. Vem me conhecer primeiro, vem dobrar o joelho comigo, vamos expulsar demônio lá na rua primeiro, vamos falar com a prostituta que Jesus é bom, vamos entrar num bar e parar um jogo de truco e dizer: bom dia, senhores! Eu vim interromper esse campeonato de truco porque eu tenho uma boa notícia. Eu fiz isso lá em Itapiratiba, estou vivo ainda, até hoje, sou crente. Vem andar comigo. Eu sou gente boa, né, pastor Jefferson? Isso aí, eu vou pagar ele no fim do culto, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Minha esposa seria suspeita, mas o pastor Jefferson, eu combinei com ele. Mateus 7, 3 a 5. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ai, eu até ri aqui, né? Desculpa, irmãos. Irmão José Mendes, que coisa maravilhosa. Jesus falou isso, irmão José Mendes. Sabe por quê, irmão José Mendes? Tem gente que está olhando o cisco no olho do outro. Sabe aqueles mosquitinhos do banheiro, que é pequenininho, né? Porvinha, que incomoda, fica voando perto do olho. Você fala: meu Deus, onde esse bicho quer voar, quer entrar, está incomodando. E tem gente que tem um zangão dentro do olho. Tem um marimbondo, daqueles grande, e está olhando a porvinha do olho do irmão, e o marimbondo atravessar. Aqui Jesus falou da trave. Por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Aí versículo 5, né? Não foi nem eu, nem o pastor Jefferson que falou isso aqui, foi Jesus. Olha o que Jesus falou, irmãos, olha que coisa interessante. Olha que homem educado, que homem sábio que foi Jesus, Michel. Jesus falou assim: hipócrita. Nossa, Jesus falou isso, já falou. Jesus chamou o camarada de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu quero dar um glória bem alto aqui, glória a Deus. Mas tem gente especialista, irmão, tem gente especialista? Tem. É verdade, tem juízes especialistas, tem médicos especialistas, neurocirurgiões, é verdade. Tem cirurgia no olho para tirar catarata, que só um especialista pode fazer, é verdade. Mas tem gente que não tem especialidade nenhuma, senão meter a língua na vida dos outros, enfiar o dedo no olho dos outros, e dizer a culpa, está endemoniado, está em pecado. Vai orar, meu irmão. Vigia, irmão, tira a trave do teu olho primeiro. Morde a tua língua, cuidado que vai morrer, porque tem veneno. Ei, pastor Júlio, você está doido? Estou não, Bíblia. Você já leu lá em Tiago, que diz que o barco, a embarcação é uma coisa muito grande que leva as pessoas na travessia do mar? Sabe o que dá a direção para o barco, aquele navio gigante? Uma coisinha pequenininha chamada leme. Ninguém dá valor para o leme. Tira o leme do navio. Perdeu a rota, perdeu a direção, perdeu o norte. Não adianta ter uma bússola. Ele quer ir para a direita, vai para a esquerda. Quer ir para a esquerda, vai para a direita. Por quê? Porque tirou o leme. Aí Tiago continua ensinando na sua epístola, dizendo: o corpo tem tantos membros, mas tem um tão pequenininho, que inflamado pelo fogo do céu, não, do inferno, mata a muitos, a língua. Você já leu a Bíblia? Eu sei, os irmãos lêem a Bíblia. Eu só estou lembrando do que está escrito. Eu só estou reproduzindo, no momento de meditação, num culto de ensino, que a minha língua, a sua língua, a nossa língua, pode matar, mas ela também pode dar vida. Por isso, o Provérbios, capítulo 18, vai dizer que na boca estão a vida e a morte. O Provérbios também diz que maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita no seu tempo certo. Quantos têm maçãs de ouro na boca aqui? Ao nome do Senhor toda a glória, meus queridos, que abramos a nossa boca, não para fazer julgamentos preconceituosos, mas que abramos a nossa boca levantando a mão direita e dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor guarde a sua casa, o Senhor abençoe a sua família. Existe um segredo na vida do crente, sabe qual é? Quando você estende a mão e diz: a paz do Senhor. Sabe quem ensinou essa estratégia, irmão Daniel? Foi o próprio Jesus. Jesus disse assim, quando vocês entrarem nos lares, você diz assim: licença, pois não, posso entrar? Pode, que a paz do Senhor esteja neste lar. Foi Jesus que ensinou. Aí Jesus ensinou assim, se alguém não aceitar, faz assim,
tira a poeira do corpo e sai da casa. Glória. Tem casas que tem propósito, tem gente que eu já escutei isso, e é testemunho vívido porque conheço a pessoa. Precisava fazer uma visita, a pessoa sabia que seria visitada por ele, preparou um café com veneno de rato. E ele tomou e comeu comida, e tudo com chumbinho, com veneno de rato, e nossa, tá uma delícia. Era crente. Só que antes de meter o garfo e beber, ele, Senhor, abençoe este alimento, Senhor. Abençoa o pão, abençoa as mãos que prepararam, repreende todo mal, consagra este alimento, Senhor. E a pessoa olhando, vai morrer, é agora. É agora que o chumbinho vai entrar, é agora que o raticida faz o efeito. E os demônios festejando, e o crente na garfada. O crente é bom de garfo, né? Cheio do Espírito Santo, então, aí que o crente dá uma garfada. Oh, meu Deus. Aí usou o guardanapo. Glória a Deus. Prato limpinho, a pessoa caiu de joelho, começou a chorar. Coloquei veneno na sua comida, mas o teu Deus é maior do que os meus deuses. Quantos podem exaltar o nome do Senhor nessa noite? Há um Deus que guarda as nossas vidas. Existem alguém fazendo armadilhas e cavando covas para nós. Tem gente colocando veneno nas nossas comidas. Tem gente colocando veneno na nossa personalidade, falando mal de nós por aí. Mas há um Deus que está pelejando por nós. Permita-me dizer isto aqui em Chácara Inglesa. Há muitos anos atrás, os filhos do pastor Moisés Matos, de saudosa lembrança, cantavam num quarteto, nas praças. E estavam procurando um pregador para pregar. Ele tinha cabelo. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Eu fui escolhido, eu nem conhecia os meninos. Chegaram lá numa festa de mocidade. Pastor Ciro Sanches Ibordi pregou a palavra naquele dia. Os meninos cantaram, o culto foi uma bênção. No fim do culto eles me procuraram. Você aceita um convite? Nós estamos orando há muito tempo, procurando uma pessoa para ser o pregador. Quando a notícia correu que escolheram um pregador, alguém lançou mão do telefone, que não tinha celular naquela época, foi no decádico. Família de relés, rápido, super rápido, lento, super lento. Eu sou formado em eletrônica, trabalho com telecomunicações. Meteu a mão. Sabe o cadeado do seu nonô, que o povo assistia lá? Tirou o cadeado e ligou. Pastor Moisés? Pois não. Este moço que vocês convidaram para ser pregador, ele não é crente não. Ele é desviado, não é crente em lugar, nem embaixo d'água ele é crente. Foi a notícia que chegou para o pastor Moisés falando de quem está pregando aqui nessa noite. E eu não sabia de nada, irmãos, eu não sabia de nada. E a pessoa, eu vou até fechar o notebook aqui, deixa eu me segurar. E a pessoa tecendo o meu currículo, Fábio. Não, aquilo lá não é crente não. Vigia, pastor Moisés, e ligou para a irmã Cida, e foi presencialmente, irmã Cida, avisa o pastor Moisés, não deixa os meninos levar ele não. O pastor Moisés não falou nada para mim, foi orar, ele e a irmã Cida, os meninos foram orar, e eu sem saber de nada, fui na minha primeira viagem, entrei no ônibus, jejuei, orei, falei, Senhor, eu não sei para onde estou indo, Tu sabes, Senhor. Eu não sei que palavra, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Primeiro culto na praça, almas foram chegando, e almas foram chegando, almas foram chegando. O pastor Moisés me procurou, falou assim, menino, vem cá, irmão, eu disse, senhor, pastor. Ligaram na minha casa e falaram isso. E a irmã Cida continuou, isso. Mas nós fomos orar. A resposta está aqui, você é o pregador, não se preocupe. Onde nós somos, você vai pregar. Hoje eu trouxe o lenço. Meu Deus. Tem um segredo, sabe qual é o segredo? Está aqui, ó. Sabe qual é o segredo, né, pastor Jefferson? Está aqui, ó. Deixe levantarem com argumentos e julgamentos preconceituosos a teu respeito. Tem um Deus que conhece você no íntimo do seu coração.
Tem um Deus que está guardando a sua casa e a minha casa nesta noite, está pelejando, trabalhando por nós. Então, o que você não deseja para você, não faça para os outros. Segure a língua dentro da boca. Espere um pouquinho, vai orar, deixa Deus falar, não fale antes não. Porque a gente pode cometer muitos erros. Aquela pessoa errou. Errou tanto que nem está mais na igreja. Nós estamos orando por ela, só Deus para ter misericórdia. Casamento desfeito. Eu estou aqui. Ela me suporta até hoje, estamos casados. Vamos fazer 29 anos de casados. Meus filhos estão aqui, olham para o pai. Eu fico feliz que eles olham com amor para mim. Eles olham com tanto amor que eles olham de cima para baixo, né? Cresceram mais que eu. E eu falo, filho, beleza aí. Que bênção. Às vezes eu estou de joelho e estou orando por eles, eles escutam eu orando por eles oram por mim, a minha esposa ora por mim, eu oro pela minha esposa. Assim a sua casa, que seja assim a minha e a sua casa. Deus tem para nós bênçãos e nós vamos nos colocar sempre de joelhos na presença dEle, evitando julgamentos preconceituosos. Alguém falou? Deixe falar. Entregue para Jesus, ore por ele, fala, Senhor, salva ele, salva ela. Tira o marimbondo do olho dele. No meu está curado, o meu está... Tem colírio do céu aqui no meu olho. Receba colírio do Senhor. Que o Senhor toque na sua boca também nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar.